Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindo para mais uma aula do professor Valdívia Resolve. E na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre calorimetria. Beleza? Vamos compartilhar a tela e vamos começar. Bora para a aula. Guia, metria. Vou colocar apresentar. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre calorimetria. Então, vamos começar por um conceito bem básico. Na calorimetria, a gente tem duas ideias que são extremamente importantes. A gente já viu na aula anterior o conceito de temperatura e na aula de hoje a gente começa a entender o conceito de calor. E é muito comum no nosso cotidiano a gente confundir esses dois conceitos. É uma relação muito natural você falar assim, nossa, como está calor hoje. E a gente não está falando da grandeza física calor. Quando a gente fala que está calor hoje, a gente está falando da grandeza física temperatura. E a gente confunde esses termos. Então é por isso que esse primeiro momento da aula a gente vai tentar desmistificar essas duas ideias, tudo bem? Então é o seguinte, a gente primeiro vai entender o que é temperatura, retomando os conceitos da aula passada. De acordo com a aula passada, a temperatura é a grandeza física que associa o grau de vibração média das moléculas que compõem um corpo. Então, a temperatura verifica qual é a vibração dessas moléculas e mensura numericamente qual é a temperatura desse corpo. A gente tem três escalas termométricas mais conhecidas: Celsius, Fahrenheit, Kelvin, tudo bem? A unidade de medida dessa grandeza física, a temperatura no sistema internacional, é a grandeza física Kelvin, representada pela letra K. E a gente lembra que a temperatura, o calor, está relacionado ao grau de vibração das moléculas, tudo bem? Calor, já por sua definição, é uma energia térmica em trânsito movimentada pela diferença de temperatura entre dois corpos. Então, olha só, a diferença de temperatura entre dois corpos faz com que uma energia térmica movimente-se de um corpo para o outro. E um detalhe, ela está fluindo do corpo de maior para o de menor temperatura. Sempre quem tem maior grau energético, mais vibração, fornece energia para quem tem menor grau energético. Tudo bem? E no sistema internacional, como se trata de uma energia, a gente fala então que a grandeza física relacionada, a unidade de medida dessa grandeza física é o Joule, representado pela letra J, porque é uma unidade de energia. Então, olha só, temos um corpo A, um corpo B. O corpo A tem uma temperatura maior, o corpo B uma temperatura menor. Então, quando esses dois corpos têm diferentes temperaturas, flui energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Tudo bem? Aqui, ó, grandeza física representada pela letra T por temperatura absoluta. Lembra da aula passada? Quando a gente fala de escala Celsius, escala Fahrenheit, a gente usa a letra grega θ. Tudo bem? Agora, o que é calor e equilíbrio térmico? Qual a relação dessas duas ideias? Quando eu tenho um corpo com maior temperatura e um corpo com menor temperatura, o corpo de maior temperatura fornece energia para o corpo de menor temperatura, fazendo um fluxo de calor entre esses dois corpos. Só que quando isso começa a acontecer, um corpo que está energeticamente mais carregado, ele começa a perder energia térmica. E o outro que tinha menos energia começa a ganhar. Em um dado momento, então olha só, o corpo A e o corpo B, temperatura do corpo A, temperatura do corpo B. Agora eu estou usando grandeza física, a representação da grandeza física, θ, que eu estou usando uma escala que não é a escala absoluta. Então a temperatura do corpo A, marca do corpo B, está aqui no balãozinho. Quando o corpo A fornece calor para o corpo B, o que acontece com ele? A temperatura diminui. Enquanto isso, o corpo B, o que vai acontecer com ele? A temperatura do corpo B vai aumentar. E vai ter um detalhe, que esses dois corpos, enquanto um diminui e o outro aumenta, vai ter um momento que eles vão se encontrar, ou seja, eles vão ter a mesma temperatura. E quando isso ocorrer, eu vou ter uma parada na transmissão de calor. Esse calor não vai mais fluir porque não tem mais diferença de temperatura. Esse ponto onde os dois corpos atingem a mesma temperatura final, a gente fala que é o equilíbrio térmico. Tudo bem? Então é muito importante entender isso. Quando existe fluxo de calor de um corpo para o outro,
Esse fluxo existe porque eu quero que esses corpos entrem em equilíbrio. Quando eu pego um pedacinho de gelo na minha mão e ele começa a derreter, ele começa a receber calor da minha mão e a temperatura do gelo, ele derrete, muda de estado para então a temperatura subir. Essa mudança de estado com variação de temperatura quando mudou de estado é feita para que ele atinja o equilíbrio térmico, ele fica na mesma temperatura da minha mão. Ah, professor, mas então quando eu pego na maçaneta ela está mais gelada do que minha mão? Isso pode ser uma sensação térmica, ela pode estar na mesma temperatura, porém o ferro, por ser um condutor, bom condutor de calor, ele rouba calor da sua, ele vai roubar calor da sua mão. Então ele pode estar numa temperatura menor, sua maior, e você vai sentir essa diferença de temperatura como se estivesse gelado, mas vocês estão no mesmo ambiente. Então, geralmente o corpo humano tem uma temperatura constante, 36, 36,5, e a temperatura da maçaneta vai variar de acordo com o ambiente, ela vai ficar em equilíbrio com o ambiente. Tudo bem? Então, quando você pega na maçaneta que está gelada, isso acontece porque ela tem uma temperatura provavelmente diferente que a sua, e você vai sentir ela roubar calor da sua mão, ou seja, vai fluir calor da sua mão para a maçaneta. Se for ao contrário, a temperatura da maçaneta for maior que a sua mão, você vai sentir ela quente. A gente geralmente fala que quando hoje em dia tem alta temperatura, dá muito calor. Tentem trocar esse termo calor pelo termo quente quando se refere à temperatura. Tudo bem? Então, continuando aí, pessoal. Bom, já que a gente está falando de calor, a gente começa a ter que mensurar essas ideias de calor. E na aula passada eu falei do Lord Kelvin. E esse Lord Kelvin também teve algumas considerações sobre o calor. E uma delas foi a ideia de capacidade térmica. Então suponha o seguinte: um corpo A, de uma certa massa M, recebe uma quantidade de calor Q. A partir de agora a gente chama quantidade de calor, a gente representa pela letra Q. Professor, mas calor não escreve com Q? Não, quantidade de calor. O que a gente representa de grandeza física não é o calor em si, mas a quantidade de calor, a quantidade de energia. Então, representado pela letra Q. E provoca um aquecimento, uma variação de temperatura. Então, olha só, o corpo está numa temperatura inicial, ele recebe ou cede calor, ele recebe calor e chega numa temperatura final. Tudo bem? Então, ele recebeu um certo calor, recebeu um aquecimento. Estava azulzinho e ficou vermelho. Quando isso acontece, a gente consegue calcular a capacidade calorífica ou a capacidade térmica. São dois termos usados para essa grandeza física que um corpo recebe. E a gente costuma relacionar da seguinte forma: a capacidade calorífica de um corpo, a capacidade térmica de um corpo, é o quanto ele precisa receber de calor para variar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, por definição, a gente tem a formulinha aqui, ó, capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. É essa expressão que a gente usa para calcular a capacidade térmica. E o que cada elemento significa? Q é a quantidade de calor fornecida para o objeto ou retirada dele, pode ser retirada também. No sistema internacional, a unidade é Joule. Entretanto, nessa disciplina, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito comum usar o sistema usual. Então, a gente pode ter que colocar aí essa quantidade de calor não como Joule, mas como caloria. E depois eu vou falar a relação como converter de Joule para caloria, tudo bem? A variação de temperatura de um corpo é o delta θ. No sistema internacional, ela é representada em Kelvin. E no sistema usual, muito comum dentro do estudo da calorimetria, representado pela escala Celsius, tudo bem? E por fim, a própria capacidade térmica ou capacidade calorífica do objeto. E a unidade do sistema internacional é Joule por Kelvin, e no sistema usual, o mais comum, amplamente difundido, é caloria por grau Celsius. Por que no sistema usual a gente tem essa questão de essa questão de usual e internacional? Pelo seguinte, é muito comum a gente ver, por exemplo, em barras de cereais, a medida de energia que você tem que pode consumir diariamente, que são quilocalorias. Então, você pode consumir ao longo de um dia uma capacidade energética de 2.000 quilocalorias. Aquela barrinha de 200 gramas representa tantos por cento dessa quantidade recomendada. Tudo bem? Então, é comum a gente usar essa unidade, quilocaloria, caloria. Então, por isso que na calorimetria a gente acaba usando isso. Tudo bem? Beleza? E não tem nos PowerPoints, eu acabei me perdendo nisso, mas é importante colocar
que uma caloria equivale a aproximadamente 4 joules. Se precisar fazer a continha, lembra disso aí. Depois, no pós-aula, ou antes de publicar para vocês, eu coloco no PowerPoint essa relação, tudo bem? Vamos lá, continuando. Só que ainda há outra forma de pensar nessa capacidade térmica, tá? Porque eu não falei que é um objeto, esse objeto possui uma certa massa e, detalhe, ele é feito de uma certa substância. E quando a gente vai pensar na característica da substância, a gente pode pensar no calor específico sensível, que, por definição, o calor específico sensível de uma substância que compõe um objeto corresponde à capacidade térmica desse objeto por unidade de massa. Então aqui, ó, Czinho, que é o calor específico sensível representado pela letra C minúscula, é igual à capacidade térmica representada pela letra C maiúscula, dividido pela massa. Pô, professor, mas eu vou usar a mesma letra. Vou ter que usar letra de mão, Czinho, letra de forma, Czão. Tudo bem? Fica mais fácil de memorizar dessa forma. O Czão a gente já conhece, é a capacidade térmica do objeto, no sistema usual caloria por grau Celsius, ou no internacional Joule por Kelvin. A massa da substância, sempre no sistema internacional em quilogramas, ou no sistema usual, gramas. Relação de conversão, 1 kg igual a 1000 gramas. Tudo bem? E o calor específico sensível no sistema internacional, representado por Joule barra, dividido por quilograma vezes Kelvin. E no sistema usual, que vocês vão ver pra caramba, vai ser caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Outra forma de definir o calor sensível, que é importante entender, é que o calor sensível é a quantidade de calor necessária para variar uma unidade de temperatura uma substância com uma unidade de massa. Então, olha só, se eu quiser pegar 1 grama de água e variar a temperatura da água em 1 grau Celsius, quanto que eu preciso de calor para que isso aconteça? É o exemplo que eu vou dar aqui, ó. Para exemplificar, a água no estado líquido possui um calor específico sensível igual a 1 caloria grama grau Celsius. Significa que com 1 caloria de energia térmica, de quantidade de calor, eu consigo fazer 1 grama de água variar a sua temperatura em 1 grau Celsius. Tudo bem? Esse valor da água no estado líquido, o calor sensível da água no estado líquido, de 1 calorigrama grau Celsius, é um valor tabelado. Então é importante que vocês entendam que é relevante e importante, fundamental que vocês guardem esse valor. Ele é referência e aparece com muita frequência. Beleza? Vamos lá. Equação fundamental da calorimetria. A gente tem duas fórmulas aí que representaram. A segunda, que a gente colocou, calor específico sensível à capacidade térmica pela massa, e a capacidade térmica, quantidade de calor por variação de temperatura. Eu vou pegar essa parte, calor por temperatura, isso aqui é igual à capacidade térmica, não é? Se tudo isso aqui vale o Czão, eu vou trocar no lugar desse Czão tudo isso aqui. Ou seja, eu vou tirar esse Czão daqui e colocar quanto vale o Czão. Quanto vale o Czão? Q por delta θ. Quando eu fizer isso, a expressão vai ficar desse jeito. Vamos simplificar ela. Qual é o processo mais fácil? O M está de... é só o processo mais fácil. Eu vou colocar Q por delta T vezes o M que já está na parte de baixo. Feito isso aqui, o M e o delta θ estão multiplicando, estão numa divisão, estão na parte de baixo de uma divisão. Eles vão passar para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, chegamos na equação fundamental da calorimetria. A quantidade de calor é igual à massa da substância vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura, também conhecida como Q-macete. Então, aqui a gente tem o Q-macete, uma fórmula que se vocês procurarem na internet é muito comum, porque é ela que define a quantidade de calor que eu preciso para uma substância variar a sua temperatura. Detalhe, essa fórmula é usada quando eu tenho estado específico da matéria, ou eu estou no estado sólido, ou estou no estado líquido, ou estou no estado gasoso. Aí se eu estiver mudando de estado, a gente está falando de uma outra coisa que eu vou chegar ainda na aula de hoje, tudo bem? Fiquem cientes disso. Quando tem estados fixos bem definidos, Q-macete. O que significa cada elemento da fórmula? O Q? Quantidade de calor. Eu acho que eu não coloquei aqui, ó. Vamos ver. Coloquei. Quantidade de calor. O Q, representado no sistema internacional, a unidade é Joule. E no sistema usual, caloria. O M é a massa da substância. No sistema internacional, quilogramas. No sistema usual, grama. Czinho, calor específico sensível. No sistema usual é o mais relevante, é o que mais aparece. Caloria, grama, grau Celsius.
E por último, a variação de temperatura. Sistema internacional Kelvin, sistema usual mais comum, graus Celsius. Tudo bem? Professor, e se aparecer em Kelvin para mim, eu tiver que usar na fórmula em Celsius? Relações de conversão, estão no vídeo passado, beleza? Bom, se a gente está falando de energia, que é a quantidade de calor, toda vez que a gente tem energia, a gente pode falar um pouquinho sobre o conceito de potência. Já tinha visto aqui, tinha um spoiler aí. Por definição, potência é o quanto de energia eu consumo por unidade de tempo. Ou eu produzo ou consumo, tudo bem? É a energia por tempo, a energia produzida ou consumida durante um certo tempo. Se eu tenho uma energia térmica sendo transmitida, seja ela por um aquecedor em formato de estrela, um aquecedor elétrico, um fogão a gás, aquecedor em formato de estrela é uma estrela, né, um ente cósmico. Se eu tenho um elemento que fornece calor, eu posso ver quanto de calor ele fornece por unidade de tempo, e com isso descobrir a potência desse fornecedor de calor. Então, por definição, potência é a quantidade de calor por um certo tempo. Olha quantas expressões até agora a gente já viu. Capacidade térmica, equação geral e agora potência. Essa aula tem várias expressões. Tomem cuidado aí, tudo bem? Então, por definição, potência é unidade por tempo. Como que a gente calcula a potência, então? Vai ficar o que é a quantidade de calor fornecida por um objeto no sistema internacional joule, no sistema usual, caloria. Unidade de tempo no sistema... Opa, eu errei aqui. Vou até corrigir. Pessoal, porque ali não é temperatura. Ali é tempo. Delta T é a variação do tempo. Vamos fazer em tempo real aqui. A variação do tempo. Qual é a unidade no sistema internacional de tempo? Opa, errei aqui. No sistema internacional, a unidade de tempo é o segundo, representado pela letra S. No sistema usual, tenho várias. Eu tenho, por exemplo, minuto, hora. Então, usual pode ser qualquer uma. Não vou colocar todas, tudo bem? Vamos colocar a apresentação de novo. Apresentar aqui, ó. Opa, não é apresentador, não? Beleza. Então, aqui, ó, variação do tempo, ΔT. Olha a diferença. Lá a gente usava ΔT, aqui ΔT. Justamente para não fazer essa confusão. Na hora de preparar aqui, eu copiei do slide anterior e me enrolei. Mas aqui vocês entendem que ΔT minúsculo representa a variação do tempo. E o POT é a potência de uma certa fonte térmica. A unidade é joule por segundo no sistema internacional ou no sistema usual, caloria por segundo ou caloria por minuto. Tudo bem? Vai depender de como o exercício me apresentar isso. Tomem muito cuidado em olhar, na hora de coletar os dados, qual unidade ele quer no final da resposta. Beleza? Bom, a gente já falou anteriormente. Se eu tenho um corpo com maior temperatura e outro com menor temperatura, eles estão isolados termicamente, eles só trocam calor entre si. Um corpo vai perder calor, o outro vai receber calor, um vai diminuir a temperatura, o outro vai subir. Eles vão atingir o equilíbrio térmico. Mas isso pode ser mensurado para múltiplos corpos. Às vezes eu tenho 2, 3 corpos com alta temperatura e 2, 3 corpos com baixa temperatura. Será que eu consigo mensurar a temperatura final que eles vão atingir? Será que eu consigo mensurar qual que é a massa de um deles que eu não sei? Isso é possível, pelo conceito de equilíbrio térmico. E, por definição, toda vez que eu tenho um equilíbrio térmico, a somatória de todos os calores cedidos e recebidos por um sistema tem que ser igual a zero. Então, olha só, eu tenho um corpo A, B, C, D e E. As setinhas indicam se o calor está saindo ou se está entrando. O corpo A e B, o calor está saindo, significa que eles estão perdendo calor e, consequentemente, diminuindo a temperatura. O corpo C, D e E estão com uma setinha entrando, significa que eles estão recebendo calor. Se eles estão recebendo calor, a sua temperatura vai subir. Então, por definição, quando eu tenho calor, tem calor entrando e saindo, a somatória dos calores cedidos mais a somatória dos calores recebidos tem que ser igual a zero. Vamos analisar. Quem aqui cede calor? O corpo A e o corpo B. Então eu teria que pegar a quantidade de calor que o A cede, a quantidade de calor que o B cede, somar, daria essa variação, essa somatória. Essa letra grega significa somatório. Deixa eu colocar aqui o laser, não sei se vocês estão vendo meu mouse. Significa somatório. Então, se eu tenho um somatório, eu somo todos os elementos que cedem calor.
Quem está recebendo calor? O corpo C, D e E. Eles recebem calor. Ó, a setinha entrando aqui, tudo bem? Então eu somo o calor dos três, e tudo isso igual a zero. Parece simples, certo? E só que tem alguns momentos que eu vou ter que abrir as expressões, calcular o que macete de cada um deles. Que macete, que macete, que macete, que macete, que macete. Então eu vou ter uma expressão longa, com vários elementos ali. Tem que tomar muito cuidado e fazer com muita calma, tudo bem? Mas lá no final tem exercício explicativo, como toda aula eu estou fazendo, beleza? Estados físicos da matéria. Lembra que eu falei ali atrás que o corpo tem que estar num estado bem definido para eu poder calcular a quantidade de calor sensível dele, a quantidade de calor, a equação fundamental? Só que tem situações que o corpo está mudando de estado físico. E como que eu mensuro o calor nesses estados? É aí que entra a gente entender o que é uma mudança de estado físico. No ensino médio, na física clássica, a gente tem 3 estados físicos bem definidos: o sólido, o estado sólido, líquido e gasoso. Ah, professor, mas tem um estado que é o plasma. Tem outros estados físicos da matéria que já estão sendo estudados. O plasma já é um deles, que é acima do gás, e estão analisando um estado abaixo do sólido, falando de física, das físicas modernas, tudo bem? Então a gente tem que trabalhar com aquilo que a gente tem de clássico. Os estados clássicos são sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? E eles se distinguem por propriedades que cada um deles tem. Então vamos lá. Primeiro, um bloquinho de gelo está no estado sólido. Quais são as características de um elemento no estado sólido? Ele tem forma própria e ele tem volume bem definido. O volume não varia e o formato é definido. Então a gente vê o formato dele. Quando esse corpo passa do estado sólido para o estado líquido, ele não possui mais forma própria. Ele se adequa à forma que o recipiente contém. Se está num copo quadrado, ele fica quadrado. Se ele está num copo redondo, ele fica redondo. Ele ocupa o recipiente. E nesse caso ainda o volume é bem definido. Agora, se o corpo é aquecido e muda de estado para o estado gasoso, ele não possui forma própria, ele se adequa ao recipiente e o volume dele não é mais definido, porque eu posso comprimir um gás e eu posso expandir um gás. Vocês já viram um cilindro de oxigênio de 9 litros, que um mergulhador usa, por exemplo, e lá não tem 9 litros de ar. A gente respira muito mais que isso em 1 minuto, e ele aguenta 40 embaixo d'água. Então como é possível isso? Isso é possível porque dentro daquele cilindro de 9 litros eu coloquei 300 litros de ar. Nossa, professor, mas como que é possível isso? É possível porque o volume do gás pode ser contraído. E somente eu posso variar o volume quando a substância está no estado gasoso. Tudo bem? Observação. Ó, o óculos de observação aqui. Ó. Observamos que em nossos estudos estaremos se referindo sempre a substâncias puras. Importante. Quando a substância não é mais pura, esses estados podem se misturar. Eu posso ter uma substância em 2 estados ao mesmo tempo. Doido isso, doido. Mas a gente pode ter isso com substâncias que não são puras. Então a gente só vai trabalhar com substâncias puras, tá bom? Mudanças de estado físico, vocês já viram isso no ensino fundamental, provavelmente. A gente vai retomar bem rapidinho, pensando na nossa disciplina. Então, como vai ser? Quando eu estou no sólido, eu vou para o estado líquido, eu tenho um processo chamado fusão. Quando eu estou no estado líquido e eu vou para o estado gasoso, eu tenho um processo de ebulição, para troca de estado, ebulição ou vaporização. E se eu tenho direto do sólido para o gasoso, um exemplo que todo mundo usa, que é sempre aquele que a gente vê na cabeça, que é a naftalina, que muda do estado sólido para o líquido, para o gasoso direto, e ele ocorre um processo de sublimação. Em qualquer uma dessas mudanças de estado, estão todas em vermelho aqui, elas ocorrem porque o corpo precisa receber calor para mudar de estado, ou seja, ele precisa variar sua temperatura para cima, subir a temperatura, precisa aumentar a sua temperatura, ele precisa aumentar o seu estado de vibração. Uma substância muda de estado porque ele quebra moléculas. O calor que ele recebe é utilizado para quebrar moléculas e aumentar o grau de liberdade entre elas. E nesses processos são chamados de processos endotérmicos, ou seja, eles precisam receber calor para mudar de estado físico. Agora, e no caminho inverso? Se eu estou no estado gasoso, eu preciso ir para o estado líquido, eu sofro um processo de liquefação. E se eu estou no estado líquido, eu quero ir para o estado sólido, eu tenho um processo de solidificação. E do gasoso para o sólido direto também chama sublimação.
Então, o exercício, quando ele falar de sublimação, ele vai ter que dar a direção, se é um processo endo ou, no nosso caso, nesse aqui, que eu estou diminuindo a temperatura para mudar de estado, processos exotérmicos. Significa que eu cedo calor, eu perco energia para diminuir minha temperatura e, consequentemente, ligar as moléculas. Eu uso a energia não mais para romper, mas criar ligações químicas entre as moléculas. Tudo bem? Temperatura da mudança de estado. Importante. Toda vez que um corpo está mudando de estado físico, a sua temperatura não se altera. A sua temperatura permanece constante. Por que isso acontece? Isso acontece porque nessa mudança de estado eu uso toda a energia que eu recebo para quebrar ligações químicas. Então, nesses trechos de mudança de estado, minha temperatura permanece constante. E a água, por exemplo, tem pontos de mudança de estado de fusão e de ebulição fixos no nível do mar, pressão normal, nível do mar, pressão é 1 atm. A água solidifica a 0 graus Celsius e a água ebule a 100 graus Celsius. A gente já viu isso nos pontos, nos pontos fixos na aula de temperatura e escala termométrica. Não assistiu? Inscreve no canal, dá um joinha, beleza? Ó, dá uma força. Tudo bem? Então, se você viu a aula anterior, a gente tem lá as mudanças de estado já como pontos fixos nas escalas termométricas. Então, lembrando, ó, coloquei um Valdivinho aqui, nosso mascote, para dar um recado. Durante a mudança de estado físico, a temperatura da substância permanece constante, uma vez que toda a energia térmica está sendo utilizada para quebrar ligações entre as moléculas. Muito importante isso, lembrem disso, beleza? Calor específico latente. Toda substância tem um calor específico sensível. Substância é um estado físico bem definido. Quando essa mesma substância muda de estado físico, eu tenho um calor específico latente, que é, por definição, a quantidade de calor necessária para uma certa massa da substância mudar de estado físico. Então tá aqui a formulinha. Só que a gente não costuma usar ela desse jeito, a gente costuma deixar que a quantidade de calor da mudança de estado é igual à massa da substância vezes o calor específico latente, de fusão, de ebulição, de solidificação. Aí eu vou ter que ver qual é a mudança de estado físico que está ocorrendo. O Q é a quantidade de calor fornecida para o objeto mudar de estado físico, a unidade sistema internacional Joule, sendo usual caloria. M é a... Opa, de novo, outro erro aqui. M é a massa da substância, vamos corrigir. Vamos perder tempinho de aula fazendo correção aqui, ó. Massa do objeto. A unidade no sistema internacional. Quilograma. Bem, ó, vou aumentar a caixinha aqui porque preciso de espaço. Quilograma. No sistema usual. Grama. Representado pela letra. Opa! G. De novo, começando a apresentação. Então tá aqui. Opa, vamos lá de novo. Massa do objeto, grama, quilograma. E uma observação. Observamos que o calor específico latente de fusão e solidificação, ó, se a gente voltar lá, vamos voltar lá na nossa... Tá lá no nosso estado, ó. Fusão e solidificação é do sólido para o líquido. Só que um é do sólido para o líquido, um é do líquido para o sólido. Não é a mudança entre os mesmos estados? Beleza. Se é a mudança entre os mesmos estados, vamos lá, continuando. Entre o calor específico latente de fusão e solidificação, o valor é o mesmo, porque a quantidade de calor que um corpo recebe para fundir é igual à quantidade que ele recebe para solidificar. Só que esse processo tem sinal oposto. Se no processo de fusão eu tenho um calor específico latente de fusão de 80 calorias por grama, no processo de liquefação ou solidificação, né, porque é o calor latente de fusão e solidificação, no de solidificação eu tenho menos 80 calorias por grama. Repararam? É a mesma mudança de estado, é a mesma mudança entre os dois estados, só que um na ida e um na volta, um processo endo, um processo exotérmico. Se é a mesma mudança, eu vou precisar da mesma quantidade de calor para mudar de estado.
Só que eu vou ter sinais positivos e negativos indicando que o processo é endo, eu recebo, ou exotérmico, eu libero. Beleza? Tranquilo? Tá ali a observação. Lei geral da mudança de estado. Primeira lei da geral da mudança de estado. Se durante a mudança de estado a pressão permanecer constante, a temperatura também permanecerá constante. Então, se durante a mudança de estado um copo de gelo está derretendo sobre a minha mesa, que não tem mudança de temperatura no ambiente. Não tendo mudança de temperatura, aliás, não tendo mudança de pressão nesse ambiente, a temperatura permanece o mesmo, a constante até mudar de estado. O gelo no nível do mar, para derreter, tem que estar a 0 graus Celsius. E ele permanece a 0 graus Celsius até derreter completamente. Tem um pedacinho de gelo ali do meio, ele ainda está a 0 graus Celsius. Tudo bem? Para quem vai acompanhar depois, no material publicado, ali tem algumas orientações textuais, vocês podem ler depois com calma. Segunda lei. Para uma dada pressão, cada substância pura tem fixa a sua temperatura de fusão e a sua temperatura de ebulição. Então, a água no nível do mar, pressão constante, ebule a 0 e a 100 graus Celsius. O mercúrio funde a menos 39 graus Celsius e ebule a 357. O álcool funde a menos 114 graus Celsius e ebule a 78. Nossa, professor, ele ebule numa temperatura menor do que a água? Sim. Então, por que, por exemplo, algum truque em loja, truque que é usado nas oficinas mecânicas? Eu tenho uma peça que está molhada e eu quero que ela seque mais rapidamente. Eu pego um pano, molho ele com álcool, 70%, que é o comum hoje em dia, no período da pandemia, e passo na peça. O que vai acontecer? Ela vai secar mais rápido. Por quê? Se ele tem uma temperatura de ebulição menor, a temperatura ambiente propicia que esse álcool evapore mais rapidamente. E o oxigênio, ele funde a menos 208 graus Celsius e ebule a menos 183 graus Celsius. Tudo bem? Terceira lei, variando a pressão, a temperatura de fusão e ebulição também variam. Então, você ferver uma água no nível do mar é diferente de você ferver água em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo. Se você estiver em Santos, no nível do mar, a temperatura de ebulição é 100 graus Celsius. Em São Paulo, ela é de aproximadamente 98 graus Celsius. Se você subir no Monte Everest a 8.882 metros de altura em relação ao nível do mar, a água ferve a 75 graus Celsius. Ou seja, variando a pressão, a temperatura de ebulição e de fusão também variam. Então, toda vez que a gente fala que a água funde a 0 e ebule a 100, eu estou sempre falando pressão normal, pressão a nível do mar. Beleza? Em Jaguariaíva, onde está o nosso campus, qual que seria a temperatura de fusão e de ebulição da água? É uma pesquisa interessante a ser feita. Beleza? Postem nos comentários para mim qual a temperatura de ebulição na sua cidade aí, beleza? Continuando. Curvas de aquecimento e resfriamento. Se a gente está falando de mudança de estado físico, variação de temperatura, quantidade de calor recebida, a gente pode colocar isso num plano cartesiano. E colocando esses dados no plano cartesiano, isso gera um gráfico. E a gente tem que interpretar esse gráfico parte a parte, porque a gente vai ter um gráfico com múltiplas funções. É um gráfico que ele não é linear o tempo todo, ele muda durante o processo. Cada partezinha desse é uma nova função que o representa. Então a gente vai fazer parte por parte. Para exemplificar, para ficar mais fácil, a gente vai fazer um aquecimento. Cadê meu laser aqui? Ó. A gente vai pegar uma curva de aquecimento da água, então a substância que a gente vai analisar é a água, começando em menos 20 e indo até 120 graus Celsius. Então, primeiro, a água a menos 20 graus Celsius está no estado sólido. E quando eu fornecer calor, ela vai variar a sua temperatura, porque ela está no estado físico bem definido. Quando que ela vai parar de variar a sua temperatura? Quando ela começar a mudar de estado. E quando que a água muda de estado? No nível do mar, pressão normal, a 0 graus Celsius. Então, de menos 20 até 0, eu tenho uma variação na temperatura e um aumento do calor que eu preciso para chegar ali. Nesse ponto, Q1, início da mudança de estado físico. Comecei a mudar de estado físico. O que acontece com a minha temperatura? Constante. Não varia mais. E eu vou receber calor. Ó, eu continuo recebendo calor. Calor, temperatura.
Então, de Q1, do ponto Q1 até o ponto Q2, eu recebi calor, mas a minha temperatura não variou. Então, a temperatura permaneceu constante. Aqui em Q2, acabou a minha mudança de estado. Todas as moléculas que eu precisava quebrar para sair do sólido, para se me tornar líquido, foram quebradas. A partir daqui, se eu continuar fornecendo calor para a minha substância, a água, ela continua variando a sua temperatura. Ó, então, ela variou de Q2 a Q3. Quando que a água para de variar sua temperatura? Quando ela atinge o ponto de ebulição. E na água é de 100 graus Celsius. Nesse ponto, de novo, a temperatura permanece constante até que todas as moléculas de água tenham suas moléculas separadas, livres, e mude de estado físico. Nesse período, eu tenho uma mudança de estado físico. Terminei de fazer todas as moléculas de água soltarem, quebrarem suas ligações. Está todo mundo no estado gasoso já. Volta a variar a temperatura até 120 graus Celsius. Reparem, um gráfico de múltiplas funções. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 gráficos unidos em um plano cartesiano. Cada gráfico desse, cada pedacinho desse gráfico inteiro é representado por uma função específica. Se a gente olhar para esse gráfico, a gente consegue perceber que nessa variação de temperatura de menos 20 a 0, eu tenho estado sólido, que nesse trecho eu tenho uma mudança de estado e eu tenho, consequentemente, pedaços de água ainda no estado sólido, pedaços de água no estado líquido. Eu tenho uma mudança nesse período, não tem variação de temperatura. Depois, nesse trecho de Q2 a Q3, estado líquido, a variação de temperatura volta a acontecer. De Q3 a Q4, mudanças de estado, tudo bem? Do estado líquido mais gasoso, eu vou ter pedaços de água ainda no estado líquido, algumas já viraram gás. E depois, no último estado, somente gás variando temperatura. Detalhe importante, sempre que não tem variação de temperatura, mudança de estado. Sempre que o gráfico tem reta crescente ou decrescente, estado bem definido. Beleza? Temos 5 pontos, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5. Olhando esse mesmo gráfico, agora eu vou fazer uma análise um pouquinho diferente. Dá para calcular a quantidade de calor desse trecho da fórmula aqui, macete, estado físico bem definido. Dá para calcular a quantidade de calor entre Q1 e Q2? Dá também, fórmula da quantidade de calor de fusão. Dá para calcular a quantidade de calor de Q2 para Q3? Dá também, mc delta θ. Só que agora eu vou precisar da massa do líquido, do Czinho da água agora no estado líquido, e do delta θ no estado líquido, a variação de temperatura. Eu quero descobrir de Q3 para Q4 quanto vale o calor nesse trecho. Massa vezes calor latente de ebulição do H2O, que é a água. Por fim, eu quero calcular o calor desse trechinho. Dá para calcular? Dá, que macete. Professor, mas e se eu quiser saber o calor de um ponto específico? Cada fórmula dessa calcula o valor do trecho. Não calcula o ponto Q3, nem Q4, nem Q5. Como que eu faço para descobrir esses valores? Se eu quiser descobrir o Q3, eu tenho que somar... Opa, volta. Se eu quiser descobrir o valor do ponto Q3, nesse ponto quanto é o calor, eu tenho que somar os trechos anteriores. O calor de estado sólido, o calor de fusão e o calor de estado líquido. Entenderam? Ah, pediu para construir um gráfico. Beleza, eu vou ter que saber cada um desses pontos. Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, para poder construir. Como que eu calculo cada um deles? Somando os pedaços que estão anterior a ele. Beleza? Perceberam? Continua falando de gráfico no plano cartesiano, continua falando de construção, continua falando de coleta de dados para resolver equações matemáticas. Dentro da física, a utilização de gráficos é extremamente importante. Beleza? Continuando. Tem aqui, então, o mesmo gráfico que vocês viram anteriormente. Agora eu vou começar a fazer representações gráficas. Gelo a menos 20. Eu quero que ele vai começar a receber calor. O que vai acontecer com ele? Ele continua sendo gelo, só que agora até 0 graus Celsius. A hora que ele chega aqui, o que vai acontecer com ele? Ele vai derreter até que se tornar água a 0 graus Celsius. Professor, mas ele não vai receber calor? Ele não vai variar a temperatura? Não, durante a mudança de estado ele não muda a temperatura. E nesse ponto Q2,
Ele derreteu a água, o gelo completamente, virou água. A partir de agora que ele vai começar a variar a temperatura. Então, ó, ele vai variar a temperatura até água a 100 graus Celsius. Começou a ferver. Só que ele não ferveu ainda, ele tá água a 100 graus Celsius. Foi até, virou vapor. Nossa, professor, mas vapor tá em forma de cubo? Não, é que um cubinho de vidro tá guardando o vapor ali dentro, pequeno padawan, tá? Então, menos piadinhas, viu? Só eu posso. Continuando. Então, eu tenho um cubo de vidro com vapor dentro, a 100 graus Celsius. Aí eu vou continuar variando a temperatura até que nesse cubo de vidro eu tenha vapor a 120 graus Celsius. Tudo bem? Ficou claro? Acho que eu consegui nesse gráfico mostrar, inclusive, como a gente tem que interpretar isso. Esses desenhos aqui são importantes para a gente resolver exercício, viu? Tenta memorizar eles, que são legais. Vamos lá. Aquecimento da água. Menos 20 até 120. Agora eu coloquei só os desenhos, certo? Lembrando que de menos 20 até 0, eu tenho calor do sólido. De gelo a 0 graus Celsius, a água a 0 graus Celsius, calor de fusão. De água a 0 a água a 100, eu tenho calor no estado líquido. De água a 100 graus Celsius até se transformar em vapor a 100 graus Celsius, quantidade de calor de ebulição. E de vapor a 100 graus Celsius para vapor a 120 graus Celsius, calor gasoso. Se eu quiser calcular o calor total necessário para fazer a água sair de menos 20 até 120, o que eu vou fazer? Eu vou somar cada um desses calorizinhos, calcular cada um deles e somar. Como que eu calculo? Ó, nos slides anteriores tem lá a formulinha para cada um desses calores: sólido, fusão, líquido, ebulição e gasoso. Beleza? Que macete ou que mole. Mudança de estado físico, que mole. Eu não tinha falado, né? QML, que mole. Fica fácil de memorizar. Calor em estados bem definidos, que macete. MC delta teta. Beleza? E por agora, com isso, a gente encerra a parte de tempo, definição de parte de, teoria. E vamos falar um pouquinho de exercício, beleza? Vamos começar dos mais simples para os mais complexos. Coleta de dados, leitura e coleta de dados. Um corpo de 250 gramas, ao receber 6.000 calorias, olha, ele recebeu 6.000 calorias, aumenta a sua temperatura de 40 graus Celsius. Opa, então ele já deu a variação, aumenta de, beleza? Sem mudar seu estado de agregação, então ele está no estado físico bem definido. O calor específico desse material será, então o que ele quer descobrir? O Czinho, vamos lá. A massa 250, o que? A quantidade de calor 6.000, a variação de temperatura 40 graus Celsius, e ele quer saber o Czinho, o calor específico dessa substância, que eu não sei que substância é essa. Se ele deu massa, quantidade de calor e variação de temperatura, eu vou usar a fórmula do termo geral, que macete. Substituo os valores que eu tenho, no lugar do Q 6.000, no lugar do M 250, o Czinho permanece, no lugar do delta teta 40. Multiplica 250 por 40, dá 10.000. Tudo bem? Esse 10.000 está multiplicando, passa dividindo. 6.000 dividido por 10.000, dá para cortar 3 zeros de cima, 3 zeros de baixo. Né? Passa aqui o risquinho para cortar esses 3 zerinhos. 6 dividido por 10, então o calor específico dá 0,6 caloria grama grau Celsius. Repararam? Coleta de dados define qual fórmula eu uso. Muito importante, beleza? Bora lá para o exercício 2. Qual a alternativa correta disso aqui? Alternativa C. Exercício 2. Responda a questão com base no gráfico a seguir, referente à temperatura em função do tempo de um corpo que está sendo aquecido e que absorve 20 calorias por segundo. Ó, energia por segundo, caloria por segundo. Se eu estou falando energia por tempo, eu estou falando de uma potência. Então, esse 20 calorias por segundo é a potência. Primeiro dado. Do gráfico. Então, aqui um dado, é a potência. Vou escrever ali depois. Do gráfico. Qual a temperatura inicial? 20. A temperatura dessa substância varia até chegar em 60. E qual o tempo que ele leva para essa variação de temperatura? De 0 a 100. Então, vamos coletar os dados. A potência, 20 calorias por segundo. Do gráfico, o tempo inicial é 0, o tempo final é 100. Temperatura inicial é 20, temperatura final 60. E ele pede a capacidade térmica do corpo. Caloria por grau Celsius. Tudo bem? Foram os pedidos que foram dados no enunciado. Primeiro passo, vou usar a fórmula de potência. Potência, calor por tempo. Vou substituir o que eu tenho. Potência, 20. O calor eu quero descobrir. Ah, mas não foi isso que o exercício pediu. Não, mas para calcular a capacidade térmica eu preciso desse calor, da quantidade de calor.
E a variação do tempo? 100 menos 0. 100 menos 0 é 100. 100 está dividindo, passa multiplicando. 20 vezes 100 vai dar 2.000 calorias. Tendo calor e tendo agora a variação de temperatura, eu consigo calcular a capacidade térmica. C sobre delta θ. Substituo com a quantidade de calor que eu calculei, 2.000. A variação de temperatura é 60 menos 20. 2.000 dividido por 40 vai dar 50 calorias por grau Celsius. Desculpa, 50 calorias por grau Celsius. Qual a alternativa correta? Alternativa D, de delícia de exercício para cair numa prova processo seletivo. Tomem cuidado, fiquem de olho, beleza? Exercício 3 da FURG, Rio Grande do Sul. O gráfico representa a temperatura de um corpo em função do tempo, ao ser aquecido por uma fonte que fornece o calor a uma potência constante de 180 calorias por minuto. Olha só, potência constante. Se eu tenho essa potência constante, essa potência vai ser útil, tudo bem? Potência. Se a massa do corpo é de 200 gramas, o calor específico vale. Então ele me deu a potência, ele me deu a massa, ele quer o calor específico. No gráfico eu tenho mais informações. Quais são? O eixo das ordenadas fala que a temperatura estava inicial em 20, subiu até 120. No eixo das ordenadas e abscissas. No eixo das abscissas, o tempo inicial é 0, o final é 10 minutos. Olha, sempre para a unidade que o gráfico dá. Vamos coletar esses dados. Potência, 180 calorias por minuto. No gráfico, aí do texto, a massa 200 gramas. E ele quer saber o calor específico sensível, caloria por grau Celsius. Pelo gráfico, o tempo inicial é 0, o tempo final é 10 minutos. A temperatura inicial é 20, a temperatura final é 120. Primeira coisa que eu vou fazer, fórmula de potência, porque é isso que eu quero descobrir. Vou substituir esse Q, que é a quantidade de calor, pela fórmula da quantidade de calor. Que macete, MC delta T. Pô, professor, posso fazer isso? Pode, isso ajuda pra caramba na hora do exercício, tá bom? Facilita alguns processos. Substituo o que eu tenho, potência 180, massa é 20, 200, o Czinho eu quero descobrir, variação de temperatura, abro, é a final menos inicial, 120 menos 20. Variação do tempo, final menos inicial, 10 menos 0. Melhor isso aqui, faça as contas dos parênteses, fica 180, 200 vezes C vezes 100 dividido por 10. Pego e multiplico isso aqui, ó. O 10 que está dividindo passa multiplicando, ficou 180, virou 1.800. O 200 vezes 100 ficou 20.000. O 20.000 está multiplicando o Czinho, ele passa dividindo. Eu posso cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, ficou 18 por 200. 18 por 200, fazendo essa divisãozinha, dá 0,09 calorias gramas vezes grau Celsius. Qual é a alternativa que corresponde a esse nossa resposta? Alternativa D. De novo, de delicinha de exercício. Olha que belezinha. Beleza? De novo, exercício muito comum de aparecer em processos seletivos. Exercício 4, de novo de potência. Um aquecedor de imersão, um ebulidor. Vocês já devem ter visto um desses, chamados, em alguns lugares do país, se chama rabo quente. Por quê? Porque você coloca dentro da água e ele esquenta a água para fazer um café, para fazer alguma coisa. Perigoso, viu, de usar. Toma cuidado se comprar por aí. Ele é até difícil de encontrar ele porque ele é meio chatinho de usar. Você liga na tomada, ele está fora da água, ele queima ou queima sua mão. Então toma cuidado. Ou ainda pode até pegar fogo, dependendo se não tomar cuidado. Então tomem cuidado. As crianças não usem isso sem a presença de um adulto. Vamos lá. Um aquecedor de imersão ebulidor dissipa 200 watts de potência. De novo, potência, só que agora em watts, sistema internacional. Watts é a mesma coisa que joule por segundo. Utilizada totalmente para aquecer 100 gramas de água durante 1 minuto. Qual é a variação de temperatura sofrida pela água? Considere, ali ó, a conversão. 1 caloria igual a 4 joules, falei isso lá no começo do vídeo. E o Czinho da água, 1 caloria grama grau Celsius. Coletando os dados. Potência 200 watts, mesma coisa que 200 joules por segundo. Massa de água 100 gramas. Czinho da água, 1 caloria grama grau Celsius. Tempo, 1 minuto. Só que eu vou colocar em segundos, facilitar a nossa vida. A variação de temperatura eu quero descobrir e a relação. Primeira coisa, vou converter essa potência de joules por segundo para caloria por segundo. Como que eu vou fazer isso? Coloquei aqui potência 200 joules por segundo. Tá vendo que a unidade joule por segundo, eu vou atribuir o número 1 para cada uma delas.
porque daí eu converto ela, fica mais fácil. 1 joule não é 1 caloria, não é 4 joules? Então, 1 joule é 1 sobre 4 calorias. Troquei o joule por 1 sobre 4 calorias. Fiz o processo matemático, 200 vezes 1,4 dá 50. Então, a potência é 50 calorias por segundo. Tudo bem? Processo de conversão de unidade de medida. Beleza? Sabendo disso, agora eu só jogo na fórmula. Tá aqui a calor por tempo, abro a expressão, como eu fiz no exercício anterior, substituo os valores. Potência agora é 50, que eu descobri a conversão. A massa é 100, o Czinho é 1, porque é a água. Ele deu aqui. A variação de temperatura eu quero saber, o 60 está aqui embaixo. O 60 está dividindo, passa multiplicando. 50 vezes 60 igual a 100 vezes delta T. Delta teta, no caso. 50 vezes 60, 3.000. 100 delta teta. O 100 está multiplicando, passa dividindo. 3.000 dividido por 100, 30 graus Celsius. Então, a variação de temperatura dessa substância vai ser ao todo de 30 graus Celsius. Está aqui nossa resposta final. Exercício discursivo, eu preciso colocar resposta igual a 30 graus Celsius. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Eu espero que não. Mandem nos comentários qualquer coisa. Exercício 5. Equilíbrio térmico. Um rapaz deseja tomar um banho de banheira com água a temperatura de 30 graus Celsius, misturando água quente e água fria. Inicialmente, ele coloca na banheira 100 litros de água fria a 20 graus Celsius. Desprezando a capacidade térmica da banheira, então esquece que eu troco o calor com a banheira. E a perda de calor da água, pergunta-se: quantos litros de água quente a 50 graus Celsius ele deve colocar na banheira, para a temperatura final ser o que ele quer, 30 graus Celsius. Vamos coletar os dados aí, pessoal. A temperatura final tem que ser 30, de equilíbrio. A água fria recebe calor, então o volume de água é 100 litros e a temperatura inicial é 20 graus Celsius. A água quente cede calor. Ele quer saber o volume de água quente e ele fala que a temperatura inicial da água quente é 50. Tudo bem? Então, sabendo isso aqui, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer. Para a água, temos os seguintes dados que não foram informados no exercício. Existe uma equivalência entre quilograma e litro de água. 1 quilograma de água equivale a 1 litro de água. Então, 1 quilograma por litro é a densidade da água. Então, a densidade da água é 1.000 gramas por litro. E o Czinho da água é 1. Fazendo a resolução aqui, vamos lá. Se eu tenho um equilíbrio térmico, calor cedido mais calor recebido vai ter que ser igual a zero. Abro a expressão. Quem cede calor? A massa da água quente, o Czinho da água, a variação de temperatura da água quente. Quem recebe calor? A massa de água fria, o Czinho da água, a variação de temperatura da água fria. Abro mais um pouquinho essa expressão. Densidade da água vezes volume da água. Tem a fórmula lá da densidade, massa por volume. Joguei o volume multiplicando. Czinho da água, variação da temperatura da água, densidade da água, volume, Czinho, variação. Só que a densidade da água, nesse caso aqui, eu vou colocar 1.000 gramas por litro. Coloco aqui, e só que eu deixo o volume de água quente aqui, eu quero descobrir esse volume, não quero? Então deixo. Substituo todos os demais. Variação de temperatura da água quente é 30 menos 50. A variação de temperatura da água fria é 30 menos 20. Só fui abrindo as expressões, e onde é variação, eu abri. Faço as contas. 1.000 vezes o volume de água quente, vezes menos 20, é mais 1.000 vezes 100, 100.000, vezes o 10, que é 30 menos 20. 20 vezes 1.000 menos 20.000 vezes o volume de água quente. 100.000 vezes 10, 1 milhão. Vou pegar, jogar esse 1 milhão positivo para o outro lado, ele vai ficar negativo. Multiplico ambos os lados por menos 1. O 20.000 está multiplicando, passa dividindo. Eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros em cima e 4 zeros embaixo que eu posso cortar. Numa divisão eu corto zero, hein? Só na divisão eu corto zero. 100 dividido por 2 vai dar 50. Então, qual é o volume de água quente que eu preciso colocar para tomar um banho que eu quero a 30 graus Celsius? 50 litros. Essa aqui é a resposta do item A. O item B, vamos voltar lá no item B. Eu não li todo, então vamos lá. Se a vazão da torneira de água é de 0,20 litros por segundo, quanto tempo a torneira deverá ficar aberta? Vazão, eu vou mostrar para vocês aqui a fórmula. É o quanto de água eu forneço a cada segundo. Vazão, na física, é representada pela letra Z. A vazão é de 0,20 litros por segundo.
Eu preciso de 50 litros de água, que foi o que falou para mim. E eu quero saber o tempo que vai levar para isso. A fórmula está aqui, vazão, volume pelo tempo. Professor, mas isso não está na aula. Não está, isso é um conteúdo extra. Esse exercício é nos vestibulares. Se ele aparece lá, pode aparecer para a gente aqui. Por isso que eu estou explicando no resolução comentada. Tudo bem? A vazão é 0,20, o volume é 50 e o ΔT eu quero descobrir. Multiplico em cruz, o ΔT vai ficar isoladinho, 50 sobre 0,20. Fazendo essa conta, ΔT é 250 segundos. Então, o tempo necessário para eu encher essa banheira no nível que eu quero, para a temperatura C que eu quero, vai levar 250 segundos, aproximadamente 4 minutos e 10 segundos. Beleza, tá feito o item A e B desse exercício. Tranquilo? Tá aqui a resposta do item A, tá aqui a resposta do item B. Por fim, exercício 6. Ó, o exercício 6 eu nem fiz a nossa animaçãozinha aqui, mas não tem problema, ó. Para se determinar o calor latente de uma substância em laboratório, submete-se 10 gramas dela no estado líquido a um aquecimento possibilitando a construção fora de escala. Com base nessas informações, o valor obtido é... Então, vamos lá. Eu quero que 10 gramas da substância no estado sólido fez a construção do gráfico. Ele quer descobrir o valor obtido do calor específico latente de fusão. Nesse gráfico, aonde que a substância muda de estado? É no ponto onde não tem variação de temperatura. Então, olha só, ele começa a variar a temperatura quando o calor é 20 e ele para de variar... Desculpa, ele começa a variar de estado quando o calor é 20 e ele para de variar de estado quando o calor é 30. Quanto que é o calor necessário para ele mudar de estado? É 30 menos 20. Eu sei que a massa é 10, então na fórmula do calor latente de fusão, calor de fusão é M vezes calor específico latente de fusão. Calor vai ser 30 menos 20 igual a 10 vezes calor latente de fusão. 30 menos 20, 10. 10 vezes L. O 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, 10 sobre 10, o calor latente de fusão para essa substância é 1 caloria por grama. Tudo bem? Espero que não tenham dúvidas. Se ficou um pouco confuso, mandem comentários no chat. Eu vou tentar resolver textualmente ou faço uma correção no próximo vídeo. Tudo bem? Por fim, exercício 7. Uma pedra de gelo de 40 gramas de massa e temperatura menos 10 graus Celsius é exposta ao sol. Admitindo que o gelo só absorve calor a uma taxa média de 200 calorias por minuto, ó, de novo potência, podemos afirmar que o tempo gasto para que a pedra derreter completamente em minutos é D, calor específico do sensível do gelo e calor específico latente de fusão do gelo. Então agora eu tenho o gelo a menos 10, eu quero que ele derreta completamente. E eu tenho a potência. Eu vou fazer um exercício de potência com um exercício de potência que envolve mudança de estado. Vou pegar a massa do gelo, a temperatura inicial, a potência, o Czinho do gelo, o calor latente de fusão, e eu quero saber o tempo para derreter completamente. Vou abrir a fórmula. Um detalhe importante, aqui eu vou fazer um desenho para ilustrar. Então eu tenho gelo, não a menos 20, a menos 10. De novo, correção. Vamos corrigir, não tem jeito. Ó, vocês estão vendo o exercício inteiro aí, né? Sem spoiler, eu vou explicar lá. Vamos lá. Eu tenho gelo a menos 10, não a menos 20. Vamos lá. Eu vou ter gelo a 0 e vou ter água a 0. Eu tenho duas análises de calor. Gelo a menos 10 para gelo a 0 e de gelo a 0 a água a 0. Então a potência é o calor total pelo tempo. Eu vou ter que fazer o calor do gelo mais o calor de fusão dividido pelo tempo. Vou abrir essa expressão. O calor do gelo é massa do gelo, Czinho do gelo, variação de temperatura do gelo. E o calor latente de fusão, e o calor de fusão é a massa vezes o calor latente de fusão. Com a fórmula aberta inteira, aí eu vou substituir os valores. Potência 200, a massa é 40, o Czinho do gelo é meio, a variação de temperatura do gelo é 0 menos 10. Por isso, aqui o conchete aqui. E do outro lado, 40 que é a massa do gelo vezes 80 que é o calor latente de fusão. Menos com menos dá mais. Então, 0 mais 10, 10. 40 vezes meio, 20. 20 vezes 10, 200 mais 3,200. 3,200 mais 200 sobre ΔT igual a 200. Soma a parte de cima, 3,400. O ΔT está dividindo, passa multiplicando, 200 está multiplicando, está aqui, passa dividindo. Então, ficou 3.400 por 200.
3.400 por 200, corta o zero. 34 por 2 dá 17 minutos. Exercício de potência com mudança de estado. Tomem cuidado com esse tipo de exercício. E por fim, espero que seja por fim, um exercício de mudança de estado também, só que com equilíbrio térmico. 8. Uma jarra de capacidade térmica igual a 60 calorias por grau Celsius contém 300 gramas de água em equilíbrio numa determinada temperatura. Adicionam-se 36 gramas de gelo a 0 graus Celsius e mantém-se a jarra num ambiente isolado termicamente. Quando o sistema entra em equilíbrio, a sua temperatura final é igual a 20 graus Celsius. Qual a redução na temperatura do gelo? Então a gente vai coletar os dados e colocar aqui. Primeiro, nesse exercício eu coleto separados os dados. Eu tenho a jarra, a água e o gelo. A jarra, a capacidade térmica da jarra é 60 e a temperatura final que ela tem que chegar é 20, foi o que o exercício falou. A água tem 300 gramas, a temperatura final tem que ser 20 e detalhe, se está em equilíbrio térmico, a variação de temperatura da água tem que ser igual da jarra, porque eles estão na mesma temperatura inicial e vão chegar na mesma temperatura final. Tudo bem? Opa. O gelo, a massa do gelo é 36 gramas, a temperatura inicial do gelo é 20 e ele vai chegar na temperatura final de 20 graus Celsius. Ó, que bom, tá lá o finalzinho do exercício já, mas a gente vai fazer. Ó, de novo, os dados estão aqui, vamos começar. Calor cedido mais calor recebido tem que ser igual a zero. Quem cede calor? A jarra, a água. Quem recebe? O gelo. A jarra e a água tá aqui, só que o gelo vai ter dois calores. O calor de fusão e o calor do gelo que virou água. Tudo bem? Então, vou abrir a expressão. Calor da jarra, MC delta T. Calor da água, MACA delta θ A. O calor de fusão, massa do gelo vezes o calor específico latente de fusão. E a massa do gelo que virou água, massa do gelo, Czinho da água, da substância, que é a água, vezes a variação de temperatura. Eu sei lá na teoria que a capacidade térmica é massa vezes Czinho, se a gente arrumar aquela fórmula. Então, eu vou substituir a capacidade térmica da jarra vezes a variação de temperatura, tudo igual ao resto. A única coisa que eu mudei foi a variação de temperatura do gelo que virou água. Substituo todos os valores, 60 vezes delta θ, 300 vezes 1 delta θ, 36 vezes 80, 36 vezes 1 vezes 20. Fiz isso aqui, 60 delta θ, 300 vezes 1, 300, 36 vezes 80, 2.880, 36 vezes 20, 720. Faça as continhas aqui dentro. 2.880 mais 720, 3.600. 60 mais 300, 60 delta θ, mais 300 delta θ, 360 delta θ. Esse cara está somando, passa para o outro lado subtraindo. Esse cara está multiplicando, passa dividindo. Vai ficar dessa forma. Corta um zero e um zero, 360 por 36, menos 10 graus Celsius. Beleza, pessoal? Essa aula ficou longa, tem muito conteúdo. Eu fiz mais exercícios que a média porque eu preciso, porque são muitos tópicos, eu preciso fazer exercícios variados para vocês entenderem. Eu fico um pouquinho cansado, assistam esse vídeo de preferência em duas partes, vou tentar dividir ele em duas partes, a parte da teoria e a parte do exercício. Se eu não conseguir, ele vai ficar na íntegra, mas eu vou tentar marcar no vídeo, pelo menos onde começa o exercício, onde é a teoria. Tudo bem? Obrigado pela presença, cansativo, eu também fiquei cansado. Não esqueçam dos materiais complementares aí no Google Sala de Aula. Espero que essa aula ajude vocês, para quem tem um processo seletivo, para quem vai ver no futuro. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Obrigado pela aula. Boa semana a todos e tchau!